Fala galera, aqui é o professor Hélio Almeida, especialista em redação, para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 dicas de como você melhorar a sua coesão textual. Se esse conteúdo te interessa, já dá o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos e lives. Bora pro vídeo! Olha só, de cara eu coloco aqui para vocês um conceito mínimo. Como em todos os vídeos eu faço, eu coloco um conceito mínimo aqui para vocês não terem nenhuma dúvida menos que isso. Então, dúvidas bobas parecem que são inofensivas, mas na verdade elas podem comprometer lá na frente, tá? E se tornarem problemas muito grandes. Então, para você não ter problemas grandes que hoje parecem ser inofensivos, o que você vai fazer? Vamos matar essa dúvida logo, vamos acabar com ela, vamos extirpá-la logo, para que você não tenha esse tipo de dúvida lá na frente e te complicar, tá bom? Então vamos lá. Eu separei para vocês, pessoal, 4 palavras que para mim são fundamentais quando se fala de coesão textual. 4 palavrinhas, vamos lá? Não está na ordem de importância, tá, pessoal? Apenas são as 4 que eu acredito são as mais importantes. Vamos lá. Primeira palavra que me lembra, que remete da importância da coesão, tá? É a palavra conexão. Conexão é conectar, é ligar, né? Conexão, lembra conexões de tubo? Então são aquelas juntas, são aqueles joelhos, são aquelas peças que pegam um cano aqui, um cano ali e você junta os canos e para mantê-los articulados ou mantê-los juntos, tá? Eu faço o quê? Eu uso ali um conector. Então a primeira palavra que eu vou usar aqui hoje para coesão textual é a coesão textual envolve a conexão, seja conexão de palavras, entre palavras, seja conexões entre orações e períodos, ou até mesmo entre parágrafos. Então, a primeira palavra do dia do vídeo é conexão. A segunda palavra do vídeo é associação. Hélio, o que isso tem a ver? Pessoal, uma das funções dos elementos de coesão é criar, proporcionar associação entre palavras e entre também ideias. Muitas vezes eu quero associar, eu quero na verdade ali relacionar, tá? 2 palavras ou 2 orações ou uma ideia do texto com uma ideia fora do texto e eu não consigo ali deixar isso muito claro, muito nítido. O que eu faço? Entra no jogo, né? Entra na situação o caso dos elementos de coesão. Então, se a ideia de coesão textual tem a ver com conexão, tem a ver também com associação, com relação entre ideias, entre palavras, entre orações e entre parágrafos também. Então, a segunda palavra do vídeo é associação. Terceira palavra do vídeo, vamos falar de estruturação. E é muito engraçado, pessoal, nessa palavra aqui, há algo muito familiar para vocês aqui. Tem uma palavra que é muito comum para vocês, que é a palavra esqueleto. Então, é aqui, galera, é nessa palavra aqui, ó, que eu vou puxar uma seta e que eu queria que você, tá, anotasse aí, que você prestasse atenção, que é nessa palavra aqui que tem a ver com aquilo que você sempre ouve na sala de aula, na internet, entre seus colegas, na sua escola, é a palavra esqueleto, tá? Esqueleto lembra estrutura, tá? Lembra que o conjunto de elementos de coesão, o conjunto de elementos coesivos que se juntam na sequência da primeira linha do texto até a última linha, como é que eu chamo esse conjunto, essa estrutura? Eu chamo de esqueleto. Então, olha que legal, quando eu falar de elemento de coesão, lembre-se, está associado diretamente, tá, à questão do esqueleto textual, do esqueleto coesivo, do esqueleto de conexão, tá bom? Então aqui, terceira e penúltima palavra do vídeo relacionado à coesão textual. Quarta e última palavra desse slide aqui falando sobre coesão textual é a palavra reiteração. O que é isso, professor? Além de conectar, além de associar e relacionar, e além de estruturar o texto, os elementos de coesão, os elementos linguísticos de coesão, eles têm um papel fundamental, galera, que é de reiterar, de retomar, de chamar, de fazer referência a. Então é importante você entender também que o esqueleto não é só aquela parede de lajota, aquela parede de tijolos ali, não. Além da parte do papel estrutural, do papel textual, tem também um papel muito de relacional, ou seja, reiterar, de reforçar, de relacionar. Então, todas essas 4 palavras que eu marquei aqui, elas não são mais importantes, não tem nenhuma mais importante que a outra.
todas são importantes. Então, se você entender os 4 papéis mais importantes da coesão textual no texto, dos elementos de coesão, você está preparado para arrebentar nesse critério. Porque sempre que você for fazer uma prova de redação, um dos 5 critérios, sempre, tá pessoal? Isso é regra, isso é sempre. Um dos 5 critérios está relacionado com coesão textual, entendeu? Então, posso falar para vocês que coesão textual equivale sempre a quantos por cento da sua nota? Coesão textual, pode anotar aí, equivale sempre a 20% da sua nota. Então, é muita pontuação. Então, fique esperto aí, porque a partir de hoje eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida, você vai ter muito mais facilidade, vai ficar muito mais fácil para você arrebentar nesse quesito, fechar esse quesito coesão textual, beleza? Bora partir? Continuando aqui nos nossos slides, olha só. Quando eu falo, pessoal, de elemento de coesão ou de coesão textual, eu também separo aqui 2 situações. Eu posso falar que o elemento de coesão, ele tem 2 campos de atuação. Isso eu posso falar. Tem 2 campos de atuação. Que campos são esses, professor? No campo das ideias, tá? Como é que eu chamo isso aqui, pessoal? Eu chamo que é o campo da semântica, tá? O campo da semântica. E tem também no campo da estrutura. No campo da estrutura, professor, qual é o nome que eu dou, tá? Eu dou aqui de lexical. Ou seja, resumindo, quando eu falo aqui que o elemento de coesão, ele atua em 2 frentes, ele atua de 2 formas, da forma semântica, que é no campo das ideias, e no campo também estrutural, que é no campo das palavras, no campo dos léxicos. Então aqui é importante você entender que um elemento de coesão, ele não é só ler aquele que, aquele para, aquele porém, aquele por outro lado, não é isso. Além daquelas palavras que você enxerga, além daquelas palavras que você vê, além daquelas palavras que você escreve, por trás delas tem ideias, sentidos, nexos, entendeu? E é isso também importante. Então, cuidado para você, às vezes, só ir lá colocar um elemento de coesão se, na verdade, o sentido dele está errado. Olha que interessante. Tem alunos que jogam um conectivo ou porque é o que veio à cabeça, ou porque achou bonito, né? Tem aluno que gosta de colocar elementos de conexão rebuscados. Isso não interfere na sua nota, pessoal. O que interfere é você usar e usar de forma adequada, usar e ela foi aceita, ela foi viável, tá bom? Então aqui, lembre-se que qual vai ser o elemento de coesão show de bola para você? É aquele que vai resolver o seu lado, tanto no campo das ideias, quanto no campo da estrutura, tanto no campo da semântica, quanto no campo lexical. Show de bola? Então, vamos avançando aqui para mais um slide. Olha só, galera, quando a gente fala de elemento de coesão, eu queria que vocês lembrassem de 2 palavras, tá? Sempre, falou de coesão, 2 palavras tem que ser muito comuns para vocês, tá? Quais são as palavras? As palavras são conectivo, tá? E articulador, ou conectivos ou conectores também, não é tão comum, mas acontece alguns autores chamarem, alguns alunos chamarem, né? Você pode encontrar aí de conectores, é a mesma coisa. Então, como que eu posso entender, professor, a diferença? Qual é a diferença entre um conector, um conectivo e um articulador? Vamos lá. Os conectivos, pessoal, olha que interessante, tá? Os conectivos, eles estão no campo das palavras, tá? Palavras. E quando eu falo palavras, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Tá no campo das classes gramaticais. Olha que legal. No campo das classes gramaticais. Enquanto os articuladores, o que eles são? Na verdade, os articuladores, pessoal, eles são expressões. Eles não são palavras, unidades, unitárias, né? Eles são expressões, são mais complexos. E aí, por exemplo, eu posso falar para vocês que os articuladores, eles podem atuar tanto entre orações, como está aqui, né? Mas também eles podem atuar entre parágrafos, que nós vamos ver mais adiante. Então, guarde isso. Eu tenho 2 elementos básicos que podem articular orações, tá? Oração A, oração B, oração 1, oração 2, ou, por exemplo, período 1, período 2, período A, período B. Entre períodos e entre orações, eu posso usar 2 tipos de elemento.
Ou vai ser uma palavra, tipo uma preposição, uma conjunção, por exemplo, uma conjunção adversativa como porém, tá? Ou uso um mas, um contudo. Ou eu posso, por exemplo, usar um articulador, tá? Um articulador, que na verdade não vai ser uma palavra, vai ser uma coisa muito mais complexa, do tipo assim, enquanto eu tenho lá em cima um porém, aqui embaixo eu vou ter um é possível afirmar que. Olha que legal. Então eu tenho lá em cima, quando for um articulador, eu tenho porém, eu tenho assim, eu tenho dessa forma, eu tenho desse modo. Agora, quando eu tenho um articulador, eu tenho uma coisa mais complexa, algo maior, algo mais macro, algo mais amplo. E aí eu vou ter, é possível afirmar, interessa discutir, né? Importa debater. São essas expressões que eu chamo de articuladores textuais. Quando eu tenho palavras clássicas gramaticais como conjunções, preposições, etc., eu vou ter conectivos. Os dois podem ser usados, tá? Entre orações, tá? Ou entre parágrafos. Para finalizar esse tópico, esse ponto, é importante lembrar que o ideal para mim, na minha experiência de 17, 18 anos de carreira, o que eu entendo aqui que as bancas gostam? As bancas gostam dos dois juntos. Olha que legal. As bancas gostam dos dois juntos. Então, primeiro, você coloca, logo depois do ponto, entre as orações, primeiro, você coloca o conectivo, a conjunção, tá? A conjunção, a locução adverbial, e depois, na sequência, depois de uma vírgula, sempre depois de uma vírgula, tá, pessoal? Depois de uma vírgula, você coloca o quê? O articulador. Olha que legal, então, entre orações, fica assim. Oração, ponto. Conectivo, vírgula. Articulador, continua oração 2 ou oração B, tá bom? Avançando aqui, pessoal, vamos falar sobre entre parágrafos. O que é melhor para mim? O que é melhor para eu usar entre parágrafos? Vamos lá? Então, pessoal, olha só. Lembra quando eu falei para vocês qual a diferença entre articuladores e conectivos? Então, conectivos são palavras, são unidades, tá? Linguísticas. Os articuladores são estruturas mais complexas do que palavras. Então, não chega a ser uma oração, mas na verdade são trechos, são períodos mais curtos que envolvem ali posicionamento. É importante destacar, vale dissertar, é relevante debater, discutir. Então essas expressões são articuladores. Entre parágrafos, o mais sugerido é você começar com articuladores e não com conectivos. Olha que interessante. Entre parágrafos é interessante você usar da mesma estrutura, conectivos e articuladores, mas é mais interessante aqui você reforçar os articuladores. E aqui eu coloquei alguns exemplos, do tipo assim, em princípio, sempre que você for abrir o segundo parágrafo. Professor, o em princípio é um articulador ou é um conectivo? É um conectivo, só que a gente chama de quê? Anota aí, galera, pode anotar, tá? Eu vou chamar de conectivo canônico. O que é o canônico? Lembra de cânone, referência, destaque, né? Relevante. Então aqui eu tenho, sempre que você for abrir os parágrafos, os elementos canônicos que vão articular os parágrafos de acordo com a ideia daquele parágrafo. Então, por exemplo, qual é o papel principal do segundo parágrafo? É iniciar o desenvolvimento dos argumentos, iniciar a argumentação. Se é iniciar, eu vou dar a ideia de começo, então eu uso em princípio. Olha que legal, pessoal, tá vendo? Eu jogo de acordo com o jogo, eu danço de acordo com a música. Vou começar o terceiro parágrafo. Peraí, já que o segundo parágrafo eu iniciei, o segundo eu vou continuar, mas tem duas opções. Eu posso continuar mantendo na mesma linha, então eu vou fazer um articulador canônico de continuidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso equivaler aqui, ó, sob essa mesma ótica e reticências. Olha que legal, pessoal, tá vendo? Eu posso, em vez de usar um de contraposição, eu estou usando um aqui de continuidade. Agora, se eu iniciei a discussão no parágrafo anterior e vou abrir o terceiro parágrafo, mas eu quero fazer uma contraposição, eu quero usar um contraponto, um contrassenso, o que eu vou fazer? Eu vou começar com por outro lado, ou também você pode usar em contrapartida. Então, você vai usar ali sempre um elemento de coesão canônico,
que dá a ideia de início, de continuidade ou de contraposição, e para o último parágrafo. Qual é a ideia principal do quarto ou do último parágrafo, né? Vamos falar de 4 aqui, mas seria que a maioria dos alunos fazem 4 parágrafos. Esse último parágrafo, qual é a ideia principal dele? É uma ideia de finalização. Se o primeiro disco de argumentação, né, ele é de iniciar, de começo, então o último parágrafo ele é de fechamento. Então, para abrir o meu último parágrafo, eu vou usar um por fim. É um canônico de finalidade, de conclusão. Beleza, pessoal? Olha só, é importante ter isso. Eu estou falando de elementos de coesão canônicos, ou seja, conectivos, e estou falando de elementos de coesão, tá, discursivos, que são aqueles que usam depois. Como é que ficava mais ou menos isso aí, pessoal? Fica assim mais ou menos. Para quem quer anotar, né, quem quer detalhe, né, riqueza de detalhes, fica assim. Primeiro, eu vou usar, por exemplo, um em princípio. Vou usar aqui o exemplo do segundo parágrafo. Em primeiro lugar, vírgula, o que eu uso depois? Vale ressaltar. Tá vendo que legal, pessoal? Em primeiro lugar, vale ressaltar. Agora eu vou passar também, por exemplo, pro terceiro parágrafo. Como que eu usaria? Fica assim, então, ó. Por outro lado, interessa destacar e continua. Olha que legal, pessoal. Então aí você vai selecionando os elementos de acordo com a dança, de acordo com a música. Então, você dança de acordo com a música. Então tá aqui, pessoal, um exemplo legal para você já ir pensando no seu esqueleto. Aqui são dicas para você ir montando o seu esqueleto de acordo com o parágrafo. Então tem elementos, voltando aqui, ó, tem elementos que são para conectar orações, períodos, tá? Enquanto também tem elementos que servem para articular parágrafos, tá bom, pessoal? Isso aqui é importante você entender. É isso aí, galera. Bom estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e voltamos no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Abração. Tchau, tchau.